Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje nós vamos ouvir os capítulos 32 a 34 do livro de Deuteronômio. E após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 32. Inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo, é insensato. Não é ele o pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles informarão, aos seus anciãos e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, como a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes. Com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou e se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles com aquele que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação. Em casa, o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens se eu não tivesse receado a provocação do inimigo para que os seus adversários não se iludam,
para que não digam: a nossa mão prevaleceu, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios. Então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu, sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Quando Moisés acabou de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Moisés vê a terra de Canaã. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 33. A bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras.
Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos luta por ele, e sê tua ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem fidedigno que tu provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são as milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naftali disse: Naftali receberá favores e, cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Aser disse: Bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos, e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: Destrua-os. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus desfilarão orvalho. Feliz é você, ó Israel! Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim, os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos.
Deuteronômio, capítulo 34. A morte de Moisés. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao alto do Monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre os capítulos 32 a 34 do livro de Deuteronômio, que marcam os últimos momentos de Moisés como líder de Israel. Esses capítulos falam sobre a unção que Moisés entoou para o povo, as bênçãos que ele pronunciou sobre as tribos e sua morte no Monte Nebo. São capítulos de despedida, mas também de grande esperança e lições poderosas sobre a fidelidade de Deus e o papel de um líder dedicado ao Senhor. Deuteronômio capítulo 32 traz a canção de Moisés, que ele entoa para o povo como um lembrete da fidelidade de Deus e das consequências da desobediência de Israel. A canção celebra o poder e a justiça de Deus, ao mesmo tempo que exorta o povo a lembrar-se de sua santidade e do cuidado que tiveram durante toda a jornada. Este capítulo nos ensina sobre a importância de refletirmos sobre a bondade e a justiça de Deus em nossas vidas. Moisés canta para lembrar Israel de que Deus nunca falhou em suas promessas, mesmo quando o povo se afastou. Somos chamados a lembrar e celebrar a fidelidade de Deus em nossa própria jornada, sabendo que Ele sempre está conosco, independentemente das circunstâncias. Deuteronômio capítulo 33 registra as bênçãos finais de Moisés sobre as tribos de Israel. Assim como Jacó abençoou seus filhos antes de morrer, Moisés abençoa cada tribo, destacando as forças e os propósitos que Deus tinha para cada uma delas.
Essas bênçãos são palavras de encorajamento e profecia, lembrando que Deus tem um plano especial para seu povo. Este capítulo nos lembra que Deus conhece cada um de nós de maneira única e nos abençoa conforme o seu plano. Ele tem promessas específicas para a nossa vida e quer que prosperemos em seu caminho. Assim como Moisés abençoou cada tribo, somos desafiados a confiar nas bênçãos que Deus tem reservado para a gente e seguir o caminho que Ele preparou. Deuteronômio capítulo 34 narra o final da vida de Moisés, quando ele sobe ao Monte Nebo, vê a terra prometida, mas não entra nela. Deus mostra a Moisés toda a terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E então Moisés morre, sendo enterrado por Deus em um lugar desconhecido. Josué, cheio do espírito de sabedoria, assume a liderança. Esse capítulo nos ensina sobre o fim de uma jornada e o início de uma nova. Moisés completou sua missão fielmente e viu a realização da promessa de Deus, mesmo sem entrar na terra prometida. Somos chamados a confiar que, mesmo que não vejamos a plenitude de todas as promessas de Deus, Ele é fiel para cumpri-las. E assim como Deus levantou Josué, Ele continua levantando líderes para guiar seu povo. Refletindo sobre esses capítulos, somos lembrados da fidelidade de Deus, das bênçãos que Ele derrama sobre cada um de nós e da importância de completar bem a jornada que Ele nos dá. Deuteronômio capítulo 32 nos exorta a sempre lembrar da justiça e do amor de Deus. Deuteronômio 33 nos mostra que Deus tem bênçãos e planos específicos para cada um de nós. E Deuteronômio 34 nos ensina a importância de encerrar nossas jornadas com fé, sabendo que Deus continuará a sua obra, mesmo além do que podemos ver. Que possamos viver com gratidão e confiança, honrando a fidelidade de Deus em tudo. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!